Queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus. Eu fiquei muito feliz quando o superintendente nos convidou para estar aqui compartilhando com os irmãos nessa manhã da palavra de Deus. A proposta é encerrar essa revista que foi iniciada em março. A primeira lição foi no dia 17 de março, quem ministrou foi a nossa irmã Raquel. E nós estudamos 40 anos em 5 meses praticamente. Eu espero em Deus que o conteúdo dessa revista tenha ficado na nossa mente. A classe Timóteo está com o presbítero Carlos Américo esperando vocês, tá? Que pena que vocês não vão ficar aqui hoje. A classe Timóteo está sendo convidada a ir para a sala. Eu gosto muito dos jovens e dos adolescentes, eles têm muita energia, muita força. Boa aula para vocês, viu? Sim, voltemos então. A nossa história foi do Egito até Canaã. Uma história que poderia ter sido muito breve, mas devido a alguns fatos que nós já conhecemos pelas lições ministradas, essa história durou 40 anos. E foi uma história difícil, mas Deus foi fiel. Deus permaneceu fiel ao seu povo e, para nossa alegria, Ele permanece fiel até hoje. Eu não sei se a sua história tem alguma Canaã. Eu não sei se você tem ou teve que atravessar algum deserto. Mas eu gostaria de dizer aos irmãos, por experiência própria, convicção bíblica, de que a fidelidade de Deus é para sempre. Mesmo que às vezes a gente no nosso egoísmo humano não perceba, mas a mão do Senhor está conosco todos os dias. O amparo do Senhor está conosco todos os dias, a proteção de Deus está conosco todos os dias, mesmo que às vezes a gente não perceba pela nossa dureza de coração e também pela nossa desobediência. Eu gostaria de perguntar à classe, pelo que vocês conhecem, eu gostaria de conversar com vocês, né? Quem quiser interromper, participar, colaborar, questionar, se sinta à vontade. Eu não sei se alguém tem um microfone aí, mas eu posso emprestar o meu para que você fale e a gente troque, porque a escola dominical é uma escola mesmo e na escola há uma grande troca. Né? Todos ensinam, todos aprendem. E essa é a minha proposta aqui para que a gente possa aprender juntos do bondoso Deus. E a pergunta que eu gostaria de fazer para que nós refletíssemos é a seguinte: pelo que você tem experimentado, observado, analisado, que eu sei que você é uma pessoa cristã, consciente, e deve observar de que maneira se porta a igreja de Deus hoje. E aí a pergunta é: você entende que a igreja do presente tem feito a vontade de Deus? Durante o percurso do povo de Deus, de Canaã, até a repetição da lei ali, onde confirma, né, que a gente vai ler hoje em Deuteronômio, a gente viu tanta desobediência, a gente questionou tanta coisa. Como que esse povo pode fazer isso? Está adorando a Deus, agora já não está mais, está adorando falsos deuses. Como assim? E aí nós trazemos para hoje. E hoje, que nós temos tantas informações, Deus se revela através da palavra de uma maneira perfeita, completa. Os irmãos entendem que a igreja tem feito a vontade de Deus? Se eu pudesse ouvir cada um, eu tenho certeza que cada um está cheio de ideias para compartilhar. Daqui a pouco a gente vai abrir espaço para que cada um possa falar. Mas é para refletir, irmãos. Nós somos a igreja de Deus do presente século. E muitas vezes, com todas as informações, com toda a revelação clara na nossa mão, com tanta facilidade, a gente está lá na nossa casa, liga a televisão, aciona um aparelho de mídia moderna e você assiste o culto nas maiores, nas melhores, nas mais tradicionais, na própria igreja local, você assiste. Tem pastores, missionários,
Homens e mulheres de Deus falando aos quatro ventos através da internet, através de livros, e quantas Bíblias e a facilidade que nós temos para ter a revelação de Deus em nossas mãos. Ali eles só tinham Moisés. E a gente ainda questiona como aquele povo desobedecia, como aquele povo vacilou, né? Numa linguagem bem atual. E nós? Se nós precisássemos, assim, tivéssemos tempo de fazer um quadro da igreja contemporânea, nós iríamos nos assustar muito, queridos. Isso tudo que você está pensando aí, que desejou falar, eu vi algumas pessoas dizendo assim, que a igreja não está fazendo a vontade de Deus, a igreja não está agradando por amor ao Senhor da igreja, ao dono da igreja. Mesmo sabendo de tudo isso, queridos, se a gente pudesse fazer um retrato, a foto não seria muito boa. A gente veria que há situações em que Deus não está sendo um fim em determinados locais denominados igrejas, né? Claro que igreja tem muitos significados, muitos sentidos, mas nós estamos falando de igreja social. Nós vamos perceber, não é preciso ser um expert no assunto para ver que Deus não está sendo um fim, mas infelizmente Deus está sendo um meio. Temos percebido também com muita clareza que a visão da eternidade tem se tornado ultrapassada. A visão, vou para o céu, as coisas de Deus, tem se tornado ultrapassada, renegada, esquecida. Infelizmente, para o homem do terceiro milênio, está se importando muito uma palavra, agora. E muitos estão vivendo intensamente o agora. E a pergunta é, isso tem alcançado a igreja de Deus? A fé tem parecido muitas vezes aos nossos olhos humanos, que somos pequenos, imagine aos olhos de Deus. Mas a fé tem parecido muitas vezes tão superficial, e isso tem gerado frases, livros, ideologias heréticas, vazias e antibíblicas. Um dia nós ouvimos um pastor dizendo: se obedecermos a Deus, Ele é obrigado a nos abençoar materialmente. Isso procede, irmãos? Será que nós temos embasamento bíblico para dizer que Deus é obrigado a nos abençoar, nos fazer prosperar, só porque nós somos obedientes? Pobres de nós, né, irmãos? Pobres de nós. A Bíblia fala que o melhor de nós, o nosso melhor não passa de trapo de imundície. Então nós somos tão pequeninos, tão insignificantes, que o nosso melhor ainda não merece toda a graça, toda a bênção, toda a misericórdia de Deus. E aí eu pergunto para os irmãos, diante do quadro da igreja contemporânea, onde fica a soberania de Deus? Onde fica a onipotência de Deus? Onde fica o governo daquele que é dono da igreja? De Deuteronômio 5 a 28, nós vamos ver uma estrutura bem complexa. Se os irmãos quiserem ler depois, de Deuteronômio 5 até o capítulo 28, nós vamos ver a abrangência do governo de Deus ministrada ao seu povo, o povo judeu, o povo escolhido. Nós vamos conhecer minuciosamente a vontade dele para esse povo. E redunda em obediência, obediência, fidelidade, fidelidade. E eu quero que a nossa lição, eu desejo muito que a nossa lição de hoje, ela se encaminhe para que alcancemos 3 objetivos pelo menos. De domingo para cá, nós estudando a palavra, nós pensamos que poderíamos sair daqui hoje, desse templo, com 3 objetivos pelo menos alcançados. Se alcançarmos 1, glória a Deus, 2, mais, glória a Deus. Mas vamos sair daqui do estudo, da reflexão dessa manhã, com objetivos no nosso coração alcançados com relação
a palavra de Deus. O primeiro deles, que saiamos daqui hoje com o pensamento absoluto de que Deus é o único Senhor da igreja e Ele a governa pela palavra. Deus é o único Senhor da igreja. Embora na contemporaneidade apareçam vários senhores da igreja se proclamando e querendo para si a glória que é só de Deus. Mas nós precisamos lembrar, é bíblico, Deus é o único Senhor e Ele governa a igreja pela palavra. Por isso, irmãos, precisamos conhecer a palavra, porque é o meio de Deus governar a igreja dele nos nossos tempos. O segundo objetivo, que possamos assentar no nosso coração, na nossa mente, o propósito de reconhecer com gratidão que Deus preserva a igreja. Deus mantém através dos séculos e das gerações a igreja firme, mesmo em tempos difíceis. Mais um objetivo que eu gostaria muito que nós saíssemos daqui carregando no nosso coração. É Deus que preserva a igreja através dos tempos, numa ação contínua, mesmo em tempos difíceis. Tempos difíceis nós vemos na história da igreja. Vemos na nossa própria história. Eu creio que desde que você se converteu, não sei quanto tempo cada um tem que anda com o Senhor, você tem contemplado tempos difíceis, seja politicamente, na área econômica, social e dentro da própria igreja, na sua própria vida, mas a igreja está lá, firme e forte. Nós vamos ler biblicamente o texto que confirma isso, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. São palavras, não são de homens. Palavras do Senhor Jesus, o Filho de Deus, aquele que é Deus e que tem uma missão e que sustenta a igreja dele. E o terceiro objetivo, queridos, que nós possamos levar no nosso coração o desejo de obedecer e nos submeter ao governo de Deus, permanecendo fiéis a Ele. Se a gente levar esses objetivos no coração hoje, eu tenho certeza que Deus vai se alegrar muito. Terceiro objetivo, repetindo para a gente lembrar, o propósito de obedecer e ser fiel a Deus, o Senhor da igreja. Os irmãos concordam com esses objetivos? São alvos bem altos. Sozinhos não conseguimos. Mas estamos aqui clamando a bondade e a misericórdia do Senhor para que nos auxilie na conquista desses objetivos no estudo da palavra. Não foi em vão que viemos aqui hoje. Deus nos trouxe. Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos falar com o Senhor. Eu vou pedir para nossa irmã, dona Raquel, que eleve a Deus a sua voz em oração, pedindo ao Senhor que fale a cada coração, independentemente de idade, de história de vida, de realidade que viva. Que essa lição seja a que conclui 5 meses de estudo e seja também a que vai deixar muitos frutos espirituais para cada um de nós. Senhor nosso Deus, diante da Tua santa presença, nós estamos aqui agora com o objetivo, Senhor, de aprender da Tua santa palavra, com o objetivo de ouvir a Tua voz, ó Deus. E também, ó Deus, nós queremos que as nossas vidas sejam fortalecidas, a nossa fé seja fortalecida. E que também possamos cada dia buscarmos ser mais obedientes à Tua palavra, ser mais obediente ao Senhor. Obrigada pelos estudos desta revista, ó Deus. E como a Tua serva falou, hoje estamos concluindo, ó Pai, queremos Te pedir em nome de Jesus, que nós possamos aprender, que nós possamos gravar no nosso coração esses objetivos que foram lançados aqui, mais aqueles que o Senhor tem, que às vezes nós não conseguimos nem perceber, mas o Senhor tem objetivos em cada palavra que o Senhor fala ao nosso coração. Te pedimos em nome de Jesus, nos abençoa nessa escola dominical. E abençoa a Tua serva, ó Deus, que está como instrumento do Senhor para trazer a mensagem do Senhor aos nossos corações.
Abençoa esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmã. Eu trouxe essa Bíblia. Vocês estão vendo que ela está bem sujinha, né? Essa já é a terceira capa que eu coloco nela. Porque é o terceiro ano da leitura. A gente já está em Ezequiel. Nós estamos em Ezequiel, terminando o livro de Ezequiel. Depois que os nossos filhos cresceram, nós usamos a Bíblia mesmo para fazer o nosso culto doméstico. E essa Bíblia toda suja, engordurada e com aspecto assim de feinha, ela mora em cima da nossa mesa, porque foi a Bíblia que nós escolhemos para fazer o nosso culto doméstico e tem sido assim nos nossos 3 últimos anos. Ela tem uma reflexão, é a Bíblia contemporânea, para quem quiser conhecer, é a Bíblia devocional presente diário. Eu separei um texto, porque às vezes nós nos perguntamos, de que maneira a gente pode entender que Deus é o Senhor da igreja? De que maneira a gente pode ter confiança de que isso tudo que está sendo dito é verdade? A palavra de Deus é linda, é maravilhosa. E ela traz para nós informações muito preciosas. Esse texto aqui foi escrito a respeito daquele versículo de Paulo, de 2 Coríntios, quando ele diz: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Coisa mais linda, né? Então, através dos tempos, Deus vai usando recursos, maneiras, formas, e hoje Ele escreve a palavra dEle no nosso coração. E o texto diz assim, se os irmãos puderem concentrar um pouquinho, eu espero que não dê sono. Pense nessas palavras aqui, eu achei interessantíssimo. Diz assim: é pela escrita que se verifica a autenticidade da história de uma civilização. E é por ela que o homem descreve os feitos da humanidade e registra a sua passagem pelo mundo. Escrever é um simples ato do homem. E pela escrita que passou pelos pergaminhos até chegar às nossas Bíblias e que conhecemos e temos registrado como Deus se revelou ao homem. Entre fatos extraordinários e sobrenaturais proporcionados ao povo de Israel, Deus escreve. Entre fatos, numa ação comum a qualquer alfabetizado hoje em toda a história, foi Deus que com o seu dedo redigiu as leis que atravessaram séculos de civilizações e hoje fazem parte do cristianismo. Aquelas leis atemporais e também temporais que nós já estudamos, até fui eu que ministrei essa lição sobre a lei. Os 4, apesar de não salvarem ninguém, hoje esses mandamentos, se fossem seguidos, dariam ordem a muitas vidas e as livrariam de consequências desastrosas, pois não foram escritos por homens de certa civilização, de certa cultura, mas pelo dedo vivo de Deus, do Deus de ontem, de hoje e de sempre. Os 4 primeiros mandamentos falam da relação entre Deus e os homens. Os outros, da relação em família, com os pais, com a sociedade. Pela ordem, fica claro que é preciso ter um saudável relacionamento com Deus para depois nos relacionarmos com o próximo. Hoje, Deus continua a escrever, mas agora em tábuas do coração. Escrever em corações é um ato sublime de Deus. O homem primeiro encontrou a pedra para deixar registrada a sua passagem. Deus encontrou o coração humano para registrar a sua palavra. Em Cristo, as tábuas foram abolidas, mas não a escrita de Deus. Guardar no coração as palavras é a maneira de não pecar contra Deus, que continua a escrever nos corações humanos. Que possamos deixar Deus registrar suas leis nos nossos corações e que possamos viver por elas. O que os irmãos acharam? O texto procede? Então, tudo que nós estamos falando foi escrito por Deus num determinado tempo e, ao longo da história, Ele foi escrevendo em corações humanos, pessoas inspiradas, separadas para essa finalidade. E a palavra escrita chegou até nós de maneira interessantíssima, né? E nós temos a palavra do Senhor em nossas mãos.
Se os irmãos tiverem a sua revista, podem sustentar que nós vamos acompanhar o teor fiel da lição, da última lição da revista. Só que eu gostaria ainda de fazer uma reflexão que não está na revista, mas ainda como processo introdutório do nosso estudo, reflexão sobre a revista. Se alguém te perguntasse, irmão, você é de qual igreja? Eu fiz essa pergunta para o meu marido, assim, ensinada, do nada, né? Eu não falei nada que era do estudo. Falei, meu bem, você é de qual igreja? E mais do que rápido ele disse, eu sou da Igreja Presbiteriana de Araguaína. O que nós responderíamos? Se nós fôssemos fazer uma análise mais profunda, mais teológica, com certeza nós não diríamos isso. E aqui reside uma lição preciosa aos nossos corações. Deus planejou uma igreja, a igreja dele. O pastor já fez menção aqui num determinado estudo, a igreja visível, essa da terra, dos países, dos lugares, e a invisível, que só Deus sabe qual é, composta dessas igrejas visíveis. Só Deus sabe. Mas ele planejou na eternidade e essa igreja é para ser eterna. Uma só. Jovem, né, deve estar... Porque jovem questiona, né, rapidão já faz um raciocínio. Se é uma só, professora, por que tem tantas? Muito simples, irmãos. A nossa carnalidade é que promove tantos nomes para a igreja do Senhor. A gente vai ver que isso se deve a fatos culturais, ideologias, preferências, tendências. Mas a igreja de Deus, tem uma igreja denominada Igreja de Deus, né? Mas eu estou me referindo à igreja invisível. A igreja de Deus, a invisível, é uma só. No Antigo Testamento, as pessoas iam uma vez por ano, lá no tabernáculo, a dona Zumira já ministrou muito bem essas lições aqui, e elas iam oferecer sacrifício. Deus tinha ensinado isso a Moisés lá no Monte Sinai, como deveria ser. Mostrou até como deveria ser desenhado o tabernáculo, tudo. Tinha o átrio, o lugar santo e o santíssimo, né, o santo dos santos. E era preciso derramar o sangue de um animal para fazer aquele sacrifício. Isso os irmãos já conhecem, durante a lição também foi estudado isso aqui nesses 5 meses. No Novo Testamento, nós já aprendemos lições preciosas a respeito da questão igreja. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Que lindo, que maravilhoso. Mas nós humanos precisamos, especialmente hoje, ter esse referencial para ensinar os nossos filhos. Enfim, de uma forma muito pedagógica. Na época de Jesus, as pessoas iam nas casas, na época de Paulo, Novo Testamento. Mas hoje, irmãos, está bem claro na Bíblia que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós somos o templo, nós somos o santuário, nós somos a igreja. Jesus é o cabeça e nós partes, né? Somos o corpo. Isso pesa sobre nós uma gigantesca responsabilidade. Você é o tabernáculo, você é a sinagoga, você é o templo. Nós somos o santuário, o templo do Deus vivo onde Ele mora. Aí vem a nova pergunta. Temos sido esse templo que as pessoas se sentem motivadas a se aproximarem de Deus pelo nosso proceder, pelo nosso jeito de viver esse ensinamento de Deus? Temos sido a igreja que obedece por amor, a igreja que é fiel, o templo que mostra Deus em nós? Hoje se faz no mundo, São Paulo tem um espetacular, templos suntuosos, luxuosíssimos.
reprodução do Templo de Salomão, se a gente tivesse tempo de fazer aqui um histórico dos templos, como foram construídos, mas não dá. Mas hoje a gente tem visto, na contemporaneidade, templos incríveis, e que são exaltados como obras fantásticas da arquitetura humana, etc, etc. Mas nós sabemos que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus está em cada um daqueles que ali vão. E como está a vida de cada um dos que ali vão, de nós que aqui viemos? Nós somos o templo vivo. Que essa reflexão ocupe lugar assim especial no nosso coração. Eu tenho referências bíblicas, não vai dar para a gente ler, mas se puderem ler Efésios 1, 22, 23, 1 Coríntios 6, 19, 1 Coríntios 3, 16, são textos que nos levam a essa reflexão. E mais uma perguntinha que não pode calar também. A igreja primitiva, ela era modelo, ela era um exemplo, era linda. Quando a gente lê aqueles primeiros capítulos de Atos, dá uma vontade de viver naquele tempo, naquela época. Desapego total, vendia tudo que tinha, está aqui, é para a igreja, todo mundo unido, um só coração, coisa mais linda, que igreja fantástica aos olhos humanos, né? E aí a gente se pergunta, por que que essa igreja se desviou, jovens? Por que que essa igreja se desviou dessa sã doutrina e não chegou até nós com aquela beleza toda, com aquele jeito todo, com aquela pureza e santidade toda? Por quê? Aconteceram coisas, né, irmãos? Aconteceram muitas coisas. E o básico, por que que a igreja se desviou daquele propósito lindo, maravilhoso da igreja primitiva? Se alguém perguntar para você, o básico é saber que a igreja primitiva foi aceitando a mistura, o fermento contaminador do mundo. Por isso, cada um de nós, igreja, se cuide. O fermento contaminador do mundo é muito forte. E ele vai adentrando a nossa igreja interior e vai ocupando lugar. Precisamos estar em plena comunhão com o Senhor constantemente, para que as mídias, para que as ideologias, para que as crenças modernas não se abriguem no nosso coração, para que não sejamos desvirtuados e afastados da sã doutrina, como a igreja primitiva, ao longo do tempo, foi se afastando. Costumes, concessões, interesses, hábitos e muitas outras coisas vão se abrigando no seio da igreja, e foram se abrigando no seio da igreja primitiva, e fizeram com que ela perdesse poder espiritual. É isso que vai acontecer com você, igreja. Se permitir que as filosofias, ideologias e ensinos longe de Deus que o mundo apresenta, abrigarem lugar no seu coração, vai perder o poder espiritual. Queremos isso, igreja? Não, não queremos. Então não nos afastemos daquele que é o dono da igreja, é o Senhor da igreja. E diz tudo que é para a gente fazer aqui na palavra dele. Tudo, manualzinho ali, lindo, maravilhoso. Sobre tudo. A igreja que se afastou, ela perdeu também a originalidade, agregou elementos não bíblicos e acrescentou crenças, doutrinas e outras cositas mais que nós sabemos ao longo da história da igreja. Que foi preciso a mão de Deus poderosamente agir. E lá no século XVI, 1517, mais ou menos, a gente lembra disso, Deus levantou alguém lá e faz alguma coisa, porque não está bom do jeito que está vindo. E Lutero se levanta e faz o que faz. Irmãos, a nossa revista, a nossa lição dos alunos, diz tudo isso que nós falamos aqui, né, como introdução, de uma certa forma, está mencionado aqui. E, inicialmente, no item 1, diz que o Senhor governa instituindo a lei. O Senhor governa instituindo a lei.
Muito bem, se o Senhor governa instituindo a lei, nós precisamos entender o sentido de lei. Não só o sentido de lei no Antigo Testamento, lá para o povo judeu. Não, para o povo judeu, para nós. Porque a lei de Deus é eterna, é atemporal. Há alguns aspectos, nós já estudamos, que pertenceram à parte civil, à parte cerimonial, religiosa da época. Mas permanece, prevalece e vai prevalecer para sempre o aspecto moral da lei de Deus. Esse não pode sair do nosso coração, da nossa mente. Porque corremos o risco de desobedecer às normas divinas. Porque lei, no sentido mais lato, mais amplo, é o cumprimento, é a obediência às normas, estatutos, regras divinas para o nosso bom viver. A lei, ela tem um propósito: livrar de danos, livrar dos males, ensinar a andar. Deus prescreveu leis para homens relacionando a Ele e homens relacionando com os seus semelhantes. Tem gente que despreza os 10 mandamentos, mas não pode. Vamos abrir a palavra do Senhor, Deuteronômio. Tem até crente que diz, mas isso já foi, os 10 mandamentos, decálogo, sei lá, para o povo judeu. Será? A lei moral, o aspecto espiritual da lei permanece. Vamos ver Deuteronômio, capítulo 5, nós não vamos ler tudo. Vamos ler uma parte que eu creio que já vai ser bem interessante para a nossa reflexão. Vou ler na linguagem da igreja. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Vamos lá na frente, onde ele diz o seguinte, no verso 33, cuidareis em fazer de como vos mandou o Senhor vosso Deus, não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Os irmãos podem ler comigo o verso 33? Vamos pensar nisso, Deus dizendo lá para o seu povo e dizendo para nós hoje. Verso 33, leiamos? Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Queridos, que palavras, que promessas espetaculares, que promessa linda. Estamos fazendo isso, igreja. Isso é lei. Isso é ensinamento, isso é mandamento do Senhor. Deus não chamou Israel para morrer no deserto. Não era esse o propósito de Deus. Era levá-los, conduzi-los rapidamente para Canaã. Tirá-los da escravidão do Egito. Mas não foi isso que aconteceu por causa do coração humano. Deus precisou falar de muitas maneiras e até maneiras muito duras. Será que Deus faz isso com a gente hoje, irmãos? Cada um olhe para a sua própria vida. Deus te ensina aqui na igreja, na sua casa, na sua vida, com sua família. Você aprende todo dia de Deus, porque Deus fala de muitas maneiras. Você está obedecendo, está andando com Ele, está fazendo aquilo que Ele tem ensinado, tem obedecido os preceitos. Não vamos falar lei, porque às vezes pode pensar, mas é antiga, ela quer ficar lá no Antigo Testamento. Não, os preceitos de Deus que estão contidos, os 10 mandamentos, e que servem para todas as épocas. Queridos, infelizmente, algumas vezes nós temos visto líderes
que dizem conhecer a palavra de Deus, mas que se vestem de donos da igreja. Não um, não dois, não três, muitos. Tomando para si a glória que só pertence a Deus. Porque os líderes, na verdade, são servos do Deus Altíssimo. E como servo, precisam também obedecer e observar a palavra. Observar os princípios eternos inalteráveis da palavra. Para que ande em retidão e o povo possa segui-los com os olhos fechados. Você que exerce liderança, todos nós aqui somos líderes, porque de alguma forma representamos, somos diplomatas, tem o Ministério da Diplomacia, nós somos diplomatas, somos aqueles que falam em nome de Deus, somos embaixadores de Deus. Isso é liderança, não estou falando aqui só de pastores, presbíteros e quem é revestido de autoridade para exercer cargos. Eu estou falando de cada um de nós aqui, embaixadores da palavra. Nós precisamos observar que esses princípios, eles são aplicáveis a todas as gerações. E esses princípios são perfeitos. Quantos países do mundo que nem cristãos são, usam os princípios bíblicos, e inclusive a Grécia, berço da civilização, usou, os princípios bíblicos para traçar os melhores tratados de direitos humanos que o mundo conhece. Usando a Bíblia, os ensinos de Deus, o decálogo. O ama o Senhor de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Palavras resumidas do Senhor Jesus. Se fizéssemos isso, como seria o mundo hoje, irmãos? Como seria o mundo lá dentro da sua casa, se todo mundo amasse a Deus de todo o coração e o próximo como a si mesmo? Como seria o mundo dentro da sua casa? O mundo da sua vizinhança, do seu bairro, da sua cidade, seu estado, país, o mundo inteiro, como seria? Então são leis perfeitas. A obediência leva a caminhos retos. A ordem, a decência, a unidade. Mas o descumprimento gera orgulho, fracasso, caminhos tortuosos, desvios da rota. Mas ainda assim, Deus não nos abandona. A lei instituída por Deus, que ele disse lá, ouvi, ó Israel. Ele diz, ouvi, ó Igreja Presbiteriana de Araguaína. Para que tudo te vá bem. Para que haja ordem. A igreja não depende de homens. A igreja não depende de nenhum concílio, por mais organizado e santo que seja. A igreja não depende, porque ela é do Senhor. Ela não depende de homens e nem de concílios para subsistir. Ela existe em Deus. Ela existe pela graça e misericórdia de Deus, que é quem a fundamenta e quem a mantém. Em uma ação constante, através dos tempos, mesmo nas maiores dificuldades. Então, a lei aqui instituída, nós vimos a trajetória do povo de Deus. E ali houve tempos difíceis e desobediências severas, mas Deus foi fiel e permaneceu com eles e permanece até o fim. O mesmo ele faz com a gente hoje. Os irmãos gostariam de mencionar alguma coisa, participar sobre esse primeiro item da lição? O Senhor governa instituindo a lei? Temos vários exemplos de que Deus instituiu princípios para que andássemos neles. Os irmãos querem dizer, acrescentar alguma coisa nesse sentido? Se não, vamos continuar. Alguém quer falar alguma coisa sobre a instituição da lei temporal e atemporal de Deus? Tudo bem? Podemos prosseguir? O segundo item da lição dos irmãos, da nossa revista, diz o seguinte: o Senhor governa disciplinando. Aliás, o Senhor governa preservando a igreja. Tudo que foi escrito aqui, irmãos, nessas páginas sobre esse item, fala que Deus preserva a igreja. Resume o que nós já mencionamos no item 1.
em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as situações, em todas as travessias, dos desertos da vida do povo judeu e do nosso povo, da nossa história, Deus tem preservado. O que é preservar? É proteger, é salvar, é manter íntegro, conservar, é livrar dos males, livrar dos danos, livrar das portas do inferno que estão abertas, querendo atrair, estão escancaradas, querendo atrair a igreja, mas Deus tem preservado. Se os irmãos puderem ler, não sei se já leram a lição, a revista, que já faz tempo que a gente não pega nela, né, irmãos? Quantos tem a revista aí? 3, amém, glória a Deus, porque 3 estão com a revista nas mãos. Certamente, esses 3 devem ter dado uma olhada. E os que não estão com a revista, procure lá na sua casa, dá uma lidinha, você vai ver que Deus tem preservado. Você vai ver exemplos de algumas situações que Deus provou que Ele está à frente, que tem preservado de fato a igreja ao longo dos tempos. O terceiro ponto da lição dos irmãos, da nossa revista, eu digo lição dos irmãos porque tem a do professor que está aqui, né? Essa aqui é a do professor e essa aqui a do aluno. Eu gosto muito de observar a do aluno porque é a que o aluno vai usar. Então o terceiro ponto diz assim: o Senhor governa a igreja disciplinando-a. Vocês percebem atos de disciplina de Deus sobre a igreja? Como que Deus faz isso? Você concorda com a disciplina? É um quesito, inclusive, que está lá no manual, né, pastor? No manual da igreja. E é um quesito que levanta tanta dor, tanto questionamento, tanta dúvida, tanta dificuldade. Alguns pastores hoje não disciplinam mais ninguém, porque senão vão debandar da igreja, enfim. Mas a disciplina, meus amados, é marca da verdadeira igreja. A disciplina no sentido mais amplo. Não estou falando só quando o irmão peca, erra, vacila, pisa na bola e é chamado aqui para dizer, você vai passar um tempo longe da comunhão e você vai pensar no que você fez, você vai se arrepender, pedir perdão e vai voltar à comunhão. Não é essa só. Eu estou falando do modo geral, todos os sentidos da palavra. A disciplina, ela edifica o corpo de Deus. A disciplina edifica a igreja, ela edifica todo e qualquer ambiente onde ela mora. Observa a sua casa, que é um reduto espiritual, porque você é gente de Deus, você é filho de Deus, você é um amado de Deus. Observa a sua casa, ela precisa de disciplina. Eu tenho certeza que a maior dificuldade que pai e mãe enfrentam hoje é manter a disciplina do seu lar. A disciplina do lar implica obediência a regras superiores, obediência a regulamentos traçados para que a ordem exista, condutas que assegurem o bem-estar e o bom funcionamento. Disciplina é sinônimo de educação, de organização, de ordem. Ora para isso, ora para aquilo. Irmãos, eu fico tão triste de perceber que a televisão levantou uma pedagoga que não é nem brasileira para dizer para os pais desesperados, sem saber educar suas criancinhas, seus anjinhos desse tamaninho, que elas precisavam de disciplina. Quantas vezes vocês viram a super nani, super é Deus, né? Aquela super mulher, entre aspas, ensinando aqueles pais e aquelas mães que precisam ter disciplina. Isaías já nos ensinava há 800 anos antes de Cristo isso. Regra sobre regra, regra e mais regra, preceito sobre preceito, preceito e mais preceito. Disciplina, queridos, é repetição. Quantas vezes eu e meu marido tivemos que chamar nossos filhos, né, Daniel, da cama. Escovar o dente? Não. Levanta, vamos lá escovar. Uma regra simples, boba, mas que preservou os dentinhos deles na boca. Gerações anteriores, completava 20, 25 anos, já colocava uma dentadura postiça, porque não tinha essa disciplina de higienização da boca. Coisas que nós aprendemos, né, com a modernidade, facilitou toda essa informação para a gente. Imagine, irmãos,
regras espirituais, regras morais. Nós precisamos de tempo, de repetição de regra sobre regra, preceito e mais preceito, como o próprio Isaías já testemunhou há tempos. O homem, o ser humano é o mesmo. Precisamos de repetição. Não canse. Pai e mãe não têm direito de cansar. Professor não tem direito de cansar. Precisamos estar ali na nossa missão diuturnamente, repetindo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Quer que seu filho aprenda? Ensine e repita. A palavra de Deus repete, Deuteronômio é a repetição da lei. E nós estamos hoje, 2000 e tantos anos depois de Jesus, ouvindo isso, que foi repetido ao longo dos séculos de muitas maneiras. E tem um salmo que orienta aos pais e à igreja que repita isso e que continue contando para as futuras gerações. Agora eu pergunto a cada pai que está me ouvindo, cada mãe, cada pessoa que revestida de autoridade de educação, para educar alguém. Você tem tido paciência para repetir? Você tem tido amor no seu coração para repetir? Para ensinar os princípios divinos? Queridos, a coisa melhor do mundo, humanamente falando, é a consciência do dever cumprido. Você chegar lá na frente, velhinho, se Deus te permitir, você olhar para trás e dizer: eu fiz o que Deus me ordenou com os meus filhos, com os meus netos, com quem Ele me investiu de autoridade para ensinar, eu fiz. Se Ele não segue, se Ele não obedece, aí é com Ele e Deus. Mas a nossa missão, a nossa tarefa, a nossa responsabilidade é incutir, andando pelo caminho, sentado, deitado, em toda e qualquer situação propícia. Muitos pais, eu falo agora para os jovens, muitos pais e mães têm medo de confrontar os seus filhos jovens, adolescentes. Tem medo de sentar com ele olho no olho e dizer: filho, o mundo está fazendo assim, mas Deus quer assim. Como você vai poder dizer um dia que confia na educação que você deu, se você não sentou com a autoridade que Deus te dá? Como pai, como mãe. Família é projeto do coração de Deus justamente para isso, irmãos. Família é a célula máter, célula mãe, célula maior, que compõe toda uma sociedade, que infelizmente estamos vendo aí jaz no maligno. Jovens, adolescentes e até crianças rebeldes, desobedientes, que precisa de uma psicóloga, uma pedagoga, uma orientadora está dizendo: disciplina, disciplina. Deus, o Senhor da igreja, governa a igreja através dos tempos, é com disciplina. A disciplina elimina pecados velados e pecados explícitos. Quantas vezes um pecado que está só aí no teu coração, no meu coração, foi eliminado porque nós ouvimos palavras de disciplina aqui da boca do pastor, do professor da escola dominical. Quantos pecados nós deixamos de praticar por causa da disciplina que ouvimos da palavra de Deus? A disciplina, queridos, ela pode ser dura. Às vezes ela pode ser difícil de ser ensinada, de ser dada, de ser ministrada. Às vezes quem disciplina não tem o tato, não tem o jeito, o manejo, mas um consolo para os pais. Deus vai te honrar até quando você errar. Quanta coisa, irmãos, nós vacilamos. Eu estou falando agora de mim, a experiência que eu conheço. Quantas coisas nós vacilamos, eu e meu marido, na disciplina dos nossos filhos. E que hoje, eles adultos, ensinando os seus filhos, disciplinando os seus filhos, eles falam para a gente: não foi fácil, aquele jeito não foi bom. Mas resultou isso. A gente viu que vocês são humanos, que vocês podem errar. A gente aprendeu outras lições. Deus vai honrar você pelo seu propósito de ser fiel e ensinar e fazer a disciplina acontecer na sua casa, na sua igreja, na sua sala de aula, na sua vida pessoal. Fala, irmão. Só um comentário. À
O que a gente percebe é que nós acreditamos que nós estamos prontos. Nascemos prontos. Quem nasce pronto é uma mesa, uma cadeira, uma roupa, ela nasce pronto. Nós vamos se refazendo todos os dias. O ano passado, nós era a nova edição 2018. Hoje nós somos a nova edição em 2019. Qual a nossa edição 2020? 2021? O que a gente está transmitindo para nossos jovens? Às vezes a gente olha na TV, mídia, as coisas se modificam tão rápido que a gente não consegue acompanhar. Eu não preciso acompanhar. Eu tenho que acompanhar a Bíblia, eu tenho que acompanhar Cristo. Ah, você é esquisito. Ah, eu sou o louco desse mundo. Pode me chamar de bobo, de ignorante. Eu não faço, eu não vou. E a gente vê isso muito em pessoas formadas aí, mestre, pós-graduando, que vem com uma filosofia que a gente acredita, Senhor, muda essa pessoa. Não é por dentro, muda é por fora para que possa ver. Eu vejo em forma de um pensamento tese, eu não estou pronto. Eu estou me refazendo todos os dias. Isso tem que acontecer, não é só comigo, que moro só. Tem que acontecer no meu trabalho, no meu trânsito, onde eu vou. Se eu estou ali no supermercado, porque em qualquer momento a gente é avaliado. Se você vai comprar algo, vamos supor que você vai numa estrada, só para comprar uma água para tomar, naquele momento você não conhece ninguém, mas você é avaliado ou avaliada. E a sua avaliação? Como está ficando? Será que o meu caminhar é o caminhar de Cristo? É tão lindo quando a gente vê uma pessoa e fala assim, você é evangélico. Você não fala uma palavra para ela. Ela já conhece você no caminhar. Isso é se refazer todos os dias. Obrigado. Sabe as palavras do nosso irmão. Ele disse muito bem. Todos ouviram, que a gente possa refletir sobre o que ele disse e colocar em prática. Irmãos, ainda terminando sobre a disciplina, temos mais uma observação do bem que a disciplina faz na igreja. Ela mantém as escrituras vivas em nossas igrejas, no nosso cotidiano, e isso impede que os ensinos e os ataques do relativismo, da modernidade atinjam as nossas igrejas. Então, mantenha a tradição bíblica. A disciplina faz isso. Outro bem da disciplina, reforça os princípios da sinceridade e da obediência. A gente precisa, isso que o Adonias falou, reforçar, refazer, se renovar todos os dias, espiritualmente falando. Dentro dos ensinos de Deus. É claro, não vamos descartar aqui, alguns ensinamentos humanos são muito bons, muito apropriados, muito adequados. Não estamos questionando e jogando no lixo, né, histórias, anos, séculos de ensinos de educação gerado pela mente iluminada do ser humano. Mas há muito ensino hoje que infelizmente precisam ir para o lixo e a gente precisa se renovar usando a palavra de Deus. Então a disciplina gera frutos positivos. E uma pergunta que às vezes jovem gosta de fazer. Mas será que professor da escola dominical, os pais, os pastores, as autoridades, também têm disciplina? Irmãos, a disciplina da liderança é a disciplina que Cristo faz. Eu não sei quantos aqui experimentam a disciplina que Deus faz na sua vida. Mas é vacilar e a correção vir logo em seguida. O Espírito Santo toca, incomoda não porque ele não incomoda, né? Jamais o Espírito Santo incomoda. Ele nos motiva a fazer o que é certo, ele nos inspira, né? Então, quanta disciplina você já recebeu na sua vida da parte de Deus, que não precisou homem nenhum abrir a boca e dizer, te corrigir. Então, a disciplina, ela é benéfica. E quem está à frente é disciplinado pelo poder e autoridade do Senhor. A irmã pediu a palavra. Gleisma, só pegando um gancho aqui na fala do Adonias e reforçando o que você falou aí. Ontem o pastor Eusimar, lá no Encontro de Mulheres, ele falou sobre um dado que me deixou assustada, onde mais de 50% dos jovens
que adentram a faculdade se desviam, mais de 50%. Aí eu fiquei pensando, gente, eles, filho de peixe, peixinho é, e filho de crente deveria ser crentinho, né? Porém, a gente vê que, cadê a base, né? Cadê a fundamentação bíblica que esses jovens têm? Cadê a capacidade de influenciar, ao invés de serem influenciados, né? Então, a gente vê que os nossos jovens, eles estão muito vulneráveis, né? Porque eles chegam na faculdade e eles se deixam influenciar pelo que é pregado lá, né? Pelo que a filosofia diz. Então, assim, é importante essa reflexão. O nosso papel, enquanto pais, ele é tremendo, ele é muito grande, nessa capacidade de influenciar os nossos filhos e de estar criando eles, como diz lá em Provérbio, andando, né, no caminho, criando no caminho que deve andar. Será que a gente está criando no caminho, andando com eles? Né? Então, uma reflexão muito boa, e é preocupante ver as nossas crianças, como elas estão sem referências, totalmente vulneráveis mesmo. Nós precisamos orar pelas famílias, de fato. Obrigada. Excelente a contribuição da irmã. Se alguém mais quiser participar, esteja à vontade. Pastor, tem a palavra. Só colocando uma questão interessante sobre essa realidade do desvio na faculdade, né? A gente tem que repensar um pouquinho mais abaixo, um pouquinho antes. Na verdade, os nossos filhos começam a desviar na adolescência, quando nós começamos a enchê-los de atividades e prepará-los para o mundo, e esquecemos de prepará-los para andar com o Senhor, né? Até uma determinada idade, eles estão na igreja, eles participam do coral, eles participam das atividades. Quando eles chegam a um determinado ponto da idade, 12 anos acima, a gente começa a pensar no futuro dele como profissional, e nós, pais, os afastamos da igreja, né? Eles já não têm tempo para poder participar das reuniões, já não têm tempo para poder vir com o trabalho. Aí eles estão sempre cansados, quando eles se desmotivam e não querem vir, nós os deixamos lá. E aí o que vai acontecer? O processo começa aí, ele perde esse vínculo com a igreja, e quando ele chega na faculdade, ele descobre um mundo totalmente novo, na qual ele não foi preparado para estar, e está totalmente desvinculado com a igreja. O desvio não acontece na faculdade, já aconteceu antes. Aqui dentro da igreja ele está desviado, ele está afastado, ele está longe, porque ele está completamente alheio à vida cristã em si. Essa que é a grande realidade que nós temos que avaliar sobre as nossas vidas. A outra, aí, dentro desse contexto, é bom a gente pensar, no Brasil existem duas instituições norte-americanas que se fundaram em nosso país, né, que estão sediadas em nosso país, e que elas têm um princípio muito comum na igreja americana. Todos os filhos de crentes, aqueles formados e que buscam estar no Senhor, são orientados pela igreja a tirar um ano sabático antes de ir para a faculdade. Geralmente eles vão, no Brasil nós temos a Jocum e temos o PV, né, o Palavra da Vida, que tira esse período em que que o adolescente da mocidade vai ser inserido num contexto missional, para ele poder entender, refletir, avaliar a vida dele, e aí depois ele caminhar para a faculdade, né? No Brasil tem essas duas, mas nos Estados Unidos, praticamente todas as denominações têm esse trabalho, e a igreja incentiva isso, e os pais incentivam, que os filhos, quando chegam a um determinado ponto da idade dele, ele tire esse ano sabático, esse período sabático, de inserção dentro da visão missionária, da visão cristã, para que aí ele possa, então, estar na faculdade. E boa parte das faculdades, hoje nem tanto quanto no passado, ela tem as chamadas alianças bíblicas, né, as alianças cristãs, que a nossa faculdade às vezes não tem. Então o próprio jovem adolescente fica solto lá. São coisas que a gente precisa de pensar e avaliar. E com relação à disciplina da liderança, né? Eu amo a igreja presbiteriana porque a liderança ela tem um órgão superior sobre ela. Então, o presbítero, ele está junto com o pastor, e o conselho, ele está sendo observado pelo presbitério.
pastor é disciplinado pelo presbitério, conselho é disciplinado pelo presbitério, presbitério pelo sínodo, sínodo do Supremo Concílio. Então você tem esse cuidado também de Deus. O pastor e o presbítero, ele não fica à vontade para poder errar e depender somente que Deus o direcione. A própria igreja pode orientar e apresentar para que ele seja corrigido, que muitas vezes nós não percebemos que falhamos, né? Muito interessante as observações que o pastor fez, eu não preciso nem comentar. Só lembrando que muito do que ele falou a respeito do ano sabático, aí, da retirada do jovem, há muitas ideologias a respeito do que fazer nesse sentido. E eu creio que a sabedoria de Deus há de baixar sobre a mente de cada pai e cada mãe para saber como direcionar o seu filho adolescente para ingressar numa universidade. Onde eu estava conversando com Ismael, né, Ismael, sobre isso. Precisamos confiar no poder do Senhor que governa sobre todas as coisas, né? E fechando aqui na conclusão da revista dos irmãos, os irmãos acompanhando quem tem, né? A igreja pertence exclusivamente ao Senhor. Então, nós chegamos a alguns pontos. Eu destaquei aqui 5 pontos. Rapidamente a gente pode usar para fechar, para juntar tudo que foi dito e se lembrar que o Senhor é o dono da igreja. A igreja é de Deus que a governa por meio da palavra. Isso é fato. Foi um dos nossos objetivos, levar em conta isso, e nós estamos saindo daqui lembrando disso. Foi mencionado nas falas, a palavra, Deus está sobre todos nós, e o ensino está aqui. Isso nos leva a pensar quanto tempo temos dedicado ao estudo da palavra. Se você quiser pegar uma Bíblia, colocar na sua mesa de refeição e deixar lá, ela mora ali mesmo, para que você tenha um tempinho, examine, leia um versículo, 2, mesmo na pressa, na correria do dia, serve. Irmãos, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, que a palavra seja lida, seja conhecida. Tenha o propósito de ler a palavra de Deus, não se conformar só com o que ouve, né, na igreja. Leia, seja um estudioso da Bíblia. Isso só vai trazer frutos para a sua vida. Deus, então, governa a igreja por meio da palavra. A marca da verdadeira igreja é aquela que é dirigida por Deus. Se usamos a palavra, Deus governa através da palavra, então nós estamos sendo governados automaticamente por Deus. Essa marca da verdadeira igreja. Quando a gente vai numa igreja que a palavra é a azeitona do bolo, da torta, é cerejinha do bolo, 5 minutos de palavra. Nos Estados Unidos já está assim, né? Espetáculo, apresentação e muita coisa. Palavra, 5 minutinhos. O ouvido coça, as pessoas já começam a olhar o celular, relógio. Irmãos, tem algo errado. Porque é pela palavra, queridos, que nós vamos perceber a marca da verdadeira igreja, aquela que usa a palavra de Deus. As escrituras ali são ensinadas, pregadas, defendidas e principalmente vividas, praticadas. Então essa é a igreja de Deus. A igreja de Deus zela pela santidade e pela disciplina. Santidade é um assunto tão grande, tão vasto, mas é a ordenança de Deus. Sede, verbo ser, sede vós perfeitos, santos, como eu sou santo. É a ordem de Deus. Aí a gente faz que nem o outro, né? A gente tenta. Não é assim, igreja? Ou não? Será que estamos pelo menos tentando ser santos como Deus é santo? É uma ordem para ser. Mas na nossa pequenez, na nossa finitude, podemos pelo menos tentar, né, irmãos? Seu filho percebe que você tenta ser um pai santo, viver separado do mundo para a honra e glória do Senhor. Seu filho percebe isso na sua vida? Amém, glória a Deus, se ele perceber. Se ele disser, meu pai quer ser muito santo, meu pai é santo demais, minha mãe é muito santa. Amém. É a ordenança de Deus. Irmão? Eu gostaria de parabenizar a irmã Gleice pela preciosidade do estudo de hoje. Deus abençoe você. Muito graças.
E vamos parabenizar Jesus, que proporcionou esse momento de reflexão e proporciona todo domingo às 9 horas da manhã. Acontece aqui, nessa casa, esse momento de reflexão sobre a palavra de Deus. Venha, traga seus filhos, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos. A igreja de Deus zela pelo ensino da palavra. E é isso que acontece aqui todo domingo às 9 horas da manhã. Deus governa numa ação contínua, com disciplina, com zelo, com amor paternal. E nós vivenciamos esse amor no nosso dia a dia. Eu quero chamar a atenção aqui na aplicação da lição, né? Tem a aplicação aqui no finalzinho. Jesus se refere à igreja 2 vezes. Igreja, como nós estamos falando. Ele se refere em Mateus 16, 15, 19, Mateus 18, 15 e 20. E ele diz 2 coisas que eu vou resumir, porque não vai dar tempo ler os 2 textos. Mas eu gostaria que, se os irmãos pudessem, né, ler em casa, Mateus 16, 15 a 19 e Mateus 18, 15 a 20. Se você não memorizar os versículos, leia Mateus 16 e Mateus 18. Você vai ver Jesus falando, e aparece escrita lá a palavra igreja. Então ele diz, edificarei a minha igreja. Jesus diz isso. Ou seja, a igreja é de quem? De Jesus. Jesus é Deus. Então a igreja é de Deus. Não é nossa, não é de denominação, não é de concílio. Não, a igreja é de Deus. E a segunda vez que ele menciona, ele fala que acontece algum problema ali na igreja, conte à igreja. Conte à igreja. Porque a igreja tem autoridade dada por ele. A igreja é revestida de autoridade. Lá ele usa as palavras ligar e desligar. Irmãos, não conte para o mundo. O mundo não tem conselhos bons para te dar, não tem ensinamento bom para te dar. O mundo não tem a luz, não tem o caminho, não tem a verdade, não tem a vida. Faça o que Jesus disse. A igreja tem autoridade dada por ele. E como o mundo hoje se tornou num grande hospital, as doenças da alma são tantas e elas têm adentrado sorrateiramente as portas da igreja. Precisamos contar ao Senhor Jesus, ao Senhor da igreja, ao nosso Deus e Pai, aquilo que muitas vezes nós contamos para o mundo. Contamos para um psicólogo, contamos para uma segurança, mas não abrimos com a confiança de que a igreja terá a resposta. A igreja é uma instituição social, não resta dúvida, mas ela foi firmada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Ela é triunfante sobre as portas do inferno. Os irmãos creem nisso? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Então tenha tranquilidade, o que está acontecendo, profecia se cumprindo. Amém, glória a Deus, eu fico feliz, as profecias estão se cumprindo, glória a Deus. Tente ser a igreja ativa, a igreja que obedece, a igreja fiel, a igreja santificada pelo poder do Senhor e viva. A promessa de Cristo, ela é real, ela é verdadeira. A igreja vai prevalecer porque as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E a última pergunta para nós todos. Como sua igreja, a Igreja Presbiteriana de Araguaína, e a igreja eu, Gleisman, eu, Daniel, eu, Deliene, eu, cada um de nós. Como essa igreja está agindo com relação ao Senhor da igreja hoje? Usamos a palavra, lemos a palavra, dedicamos tempo a conhecer a palavra, ensinamos a palavra, praticamos a palavra, cumprimos a palavra, zelamos pela palavra. É promessa de Deus e a todos quanto Ele chamar. Vamos abrir a nossa Bíblia, o versículo que a gente vai ler no encerramento é Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, eu gostaria que a igreja treinasse agora e lesse no encerramento. Atos, capítulo 2, nós vamos ler verso 38 e 39. Atos 2, 38 e 39. Vamos treinar um pouquinho? Quem já abriu a Bíblia aí, vamos treinar. Atos 2,
38 diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O servo bom e fiel persiste no seu amor ao Senhor. Arrependimento que ele menciona aqui, meus queridos, é mudança de atitude interior, que a gente possa colocar o nosso coração diante do Senhor, para que Ele mude e aplique a lei, o ensino, a disciplina, e que a gente compreenda que Ele nos preserva. Vamos orar? Bondoso Senhor, obrigado por esse momento que tiramos da nossa vida, para estarmos na Tua casa, para ouvirmos a Tua palavra, para compartilharmos, ó Deus, o ensino do Senhor a nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, que o Senhor possa nos estimular a ler a Tua palavra, a aprender de Ti. Grava no nosso coração, meu Deus, a Tua palavra para não pecarmos contra Ti. Inspira-nos com o poder do Teu Santo Espírito. Fala a cada um aqui que adentrou as portas da Tua casa nessa manhã. Que possamos sair daqui tendo refletido sobre o Senhor, tendo pensado na verdade do Senhor e tendo o desejo de colocar em prática. Guarda as nossas famílias, meu Deus. Cada uma, meu Deus, meu Pai, tem sido atingida, afetada por problemas odiernos, por questões do cotidiano que não são fáceis. Mas o Senhor é o Deus do impossível, aquele que pode, sabe, conhece e vê todas as coisas. Resolve, meu Deus, os problemas individuais, familiares, sociais. Nós depositamos no Teu altar, porque sem Ti nada somos e sem Ti nada podemos fazer. Muito obrigado por esses estudos ministrados aqui na Escola Dominical. 13 lições a respeito da trajetória do povo de Deus do Egito à terra prometida, a Canaã. Que nós possamos também estar atravessando, ó Deus, o nosso